Fala, irmão. Eu sou o Eliazar e bem-vindo a mais um podcast da Social Training. Bom, esses dias me perguntaram muito sobre o medo. Acho que foi um dos assuntos mais abordados por mim ultimamente. Então, eu quero trazer uma coisa para vocês. Medo é simplesmente o efeito que nos faz usar as mãos para proteger as partes vitais do nosso corpo. Imagina só, a expectativa de vida dos primeiros homens na Terra eram cerca de 35 anos, porque qualquer ferimento levaria à morte. Mas isso não acontece hoje em dia. Hoje em dia nós temos medicina. Então por que tu vai deixar o medo manter as rédeas da tua vida? O medo é o que programou o nosso cérebro a saber lidar com o urso, a correr, a lutar, a pular. Mas nós estamos no século XXI. Nós não lutamos com o urso. Então o medo simplesmente te mantém na linha dessa vida medíocre. Ele te faz ficar no clichê por medo de agir, por medo da mudança. O urso do mundo moderno são os negócios. Se você não aprender a lidar com ele, a sua vida será simplesmente um eterno looping no trabalho que você odeia, com as pessoas que você detesta. Então a palavra aqui é reprogramação. Anote isso. A palavra é separar o que é necessário para a sobrevivência do que apenas te atrasa. O medo em crianças basicamente não existe, até que elas acabam se machucando. Um resumo aqui é que as melhores lições são aprendidas com dor, com cicatrizes, porque assim você vai ter um medo real, você vai saber algo de verdade. Diferente do que acontece quando seus pais diziam pra ti quando era criança para não tocar na panela quente porque a panela queima. A real é que a queimadura nunca aconteceu com você, logo tu não sabe se aquilo é realmente verdade. É simplesmente como ler um livro que tal coisa faz mal, mas tu não tem certeza. Porém, você vai e acredita nisso. E isso aí só faz te deixar mais cauteloso com a vida, tá? Mas nem todas as lições precisam ser aprendidas na prática. Você não precisa pular em uma fogueira para saber que irá se queimar. Porém, algumas são essenciais que você sinta para aprender. Algumas lições não são fatais, e essas sim vão servir como aprendizado e te deixar mais forte. Mas se você não tem cicatriz alguma, se seus medos são feitos pelo que as outras pessoas disseram, logo tu não tá vivendo a tua vida, bro. Tu tá vivendo a vida de outra pessoa. Mas as dores, cicatrizes e o medo também tem um lado ruim. Você junta o seu medo com o que as pessoas falam e você começa a criar travas. Você começa a temer algo que nem aconteceu. E esse medo faz teu mundo diminuir. Você acha que fica mais sábio por estar prevendo o que pode ou não acontecer, porém isso é mentira, você apenas murcha, como uma árvore que vai ficando mais velha. Eu quero trazer essa frase agora que me marcou bastante. O mundo é simplesmente como uma fornalha, ou ela te quebra ou te transforma no diamante mais forte, ou ela te queima ou te transforma no aço inquebrável. Tu quer um exemplo de medo? Experimenta ligar o chuveiro no frio, no inverno, no dia mais frio do inverno. Teu corpo vai se tensionar quando perceber que a água está fria. Teu cérebro vai dizer que você não precisa fazer isso, que é uma bobagem. Mas ignora, vai contra o teu medo, entra no chuveiro e tu vai ver que o desconforto irá durar poucos segundos. Logo, você vai se acostumar com a água fria e vai até gostar, você vai ver o que isso traz de bom para ti. Mas tu tem que levar esse princípio para a vida. Se tu fez esse desafio, se tu vai tomar esse banho frio, você vai perceber que teu corpo tem alguma desculpa contra algo que tem que fazer, contra algo novo. E mesmo quando tiver essa desculpa, vai lá, faça essa coisa. Assim você vai estar passando por cima desse sentimento. Você vai estar passando por cima do medo e sendo mais forte que isso. Sabe o que o medo fez? O medo fez com que um garoto atravessasse um salão para falar com uma menina e acaba vivendo com ela por 50 anos e criando uma família linda. Sabe quem foi esse garoto? Foi o meu avô. Meu avô estava no baile e ele viu a minha avó do outro lado do salão e ele ficou extasiado. Ele ficou com medo de falar com ela. Até que ele simplesmente teve a coragem de ir lá, de ir falar com ela. E olha só, eu nasci disso. Meu pai nasceu disso. Toda a minha família nasceu disso. Nasceu dessa coragem dele de enfrentar o medo. Então, bro, imagina só tu nesse lugar. Se tu força o teu medo, se tu vai acima dele, imagina o que vai acontecer de bom pra ti. Luke Skywalker, por exemplo, se ele não tivesse enfrentado o medo, Star Wars não iria existir. Se Harry Potter não tivesse enfrentado o medo, ele seria simplesmente um garoto no porão de seus pais adotivos, tá? Mas tu tem que aprender a saber
qual medo é real e necessário e qual medo não é. O medo simplesmente te faz ficar estagnado na rotina, porque para o cérebro é melhor a rotina do que estar morto. É melhor estar indo todo dia para o trabalho do que mudar e acabar morrendo. Um exemplo é que tu pode viver a vida inteira sem comer queijo coalho porque tu não gosta. Mas a verdade é que tu não é essa pedra, tu é um ser humano. Se você comer e fingir que gosta por algum tempo, logo tu vai se acostumar, logo tu vai começar a gostar. O nosso cérebro é feito de rotinas, bro. Se você pegar uma tábua de madeira todos os dias, colocar ela lá como se fosse um altar, como se estivesse em um altar, e adorar essa tábua todos os dias e jogar uma rosa em cima, no final de um mês, um ano, você vai adorar essa tábua como se ela fosse um familiar, como se ela fosse um deus. E o ato de não levar uma rosa para essa tábua vai ser simplesmente um absurdo para ti. Nós somos seres humanos, nós somos mutáveis, tá? O medo quer que tu continue com essa rotina, vivendo no automático, e simplesmente não é isso que nós queremos da nossa vida, certo? Mas também tem que saber, o medo não pode ser eliminado, mas tu pode aprender a usar ele para o seu bem. Por exemplo, a teoria do caos, que quando uma borboleta aparece no Japão pode causar um terremoto, ok? Mas imagina só, tem outra teoria aqui, a teoria da borboleta, que tu pode aprender a usar o medo para o bem. Imagina essa situação. Uma borboleta aparece no nosso campo de visão, no nosso cantinho direito, por exemplo. E a gente vai se assustar com isso. A gente vai se assustar com a borboleta porque nós somos surpreendidos e acabamos levantando as mãos como sinal de defesa, tá? Nós vamos ser surpreendidos por isso, por um ser diferente estar entrando no nosso campo visual do nada. Mas imagina agora isso. Lutadores, policiais, militares, qualquer pessoa que precisa usar a força, que precisam lidar com medo, que precisam lidar com situações tensas. Ao invés de recuar, eles avançam quando eles sentem o medo. Ao invés de usar as mãos levantadas como defesa, eles usam as mãos como armas. Ele bota as mãos para frente, eles se movem mais rápido que os oponentes, eles esperam. Então, quando sentir medo, avance. Tá? Usa o medo para alavancar a tua reação e se torne assim mais forte. Porque o medo, bro, o medo é teu amigo. O medo te guia para as coisas que são importantes para ti. Tu não vai ter medo de fazer uma prova onde você já está passado, onde você tem certeza que vai passar. Você vai ter medo de fazer uma prova super importante. Você vai ter medo de uma entrevista de emprego super importante. De um encontro, de mostrar o que você sente para alguém. É disso que você vai sentir medo, tá? O mundo vai se tornar uma série de obstáculos a ser superado, ao invés de obstáculos para se defender. No momento que você usar o medo como o combustível, como uma arma, é isso que o mundo vai se tornar. Então, toma uma posição ofensiva ao invés de defensiva. E você vai ver o que de melhor o mundo tem a oferecer. Um acrobata, por exemplo, ele não nasce andando com as mãos. Ele aprende isso com a vivência, com o treino. Se em uma apresentação ele sente uma força maior tentando derrubar, ele não vai parar ali. Ele vai avançar mesmo com medo, entendendo seus limites e lutando para superar eles. Então, todos os dias mude. Faça algo que tu nunca fez. Se aventura fora da tua zona de conforto, começando com coisas pequenas, como o simples fato de ouvir um gênero musical diferente, como o simples fato de ir para o trabalho, escola, faculdade, por uma rota diferente, por vendo pessoas diferentes, tá? Quando você menos perceber, tu vai estar usando o medo como combustível em todas as situações. Entra no ringue, bro. Tu acha que tu pode ser o próximo Bill Gates, o próximo Tony Robbins, mas o que tu tá fazendo por isso? Tu pode dizer que trabalha duro o suficiente para isso, mas na verdade tu não tá lutando contra o medo. No mundo todo, batalhas contra o medo estão sendo travadas agora. A guerra contra a fome, contra a AIDS, a guerra na Síria, mas tu não quer cicatrizes, né? Tu não quer perder a aparência bonita, tu não quer ser humilhado, mas mesmo assim tu quer o respeito, tu quer a honra sem conquistar. Tu simplesmente quer a glória sem passar pelas batalhas difíceis. E isso não vai ser possível se tu não dominar o teu fucking medo, tá? Isso não vai acontecer. Então vai, bro. Entra no ringue, luta, seja um vencedor. Só decidir lutar. Se tu decidir lutar, se tu decidir enfrentar, tu já ganhou. Porque a maioria das pessoas nunca vão entrar nesse ringue. Elas nunca vão nem pensar nisso, tá? Elas simplesmente vão achar que já estão onde merecem e que já fazem tudo que está sob o alcance delas. Mas tu não. O teu ringue é diferente. Teu ringue foge do comum. Pode ter certeza. Tudo que é comum vai te chamar a atenção. Mas tu vai ter que fugir disso. Tu tem que sair da caixa, saca? Tu tem que ir pra onde parece impossível, pra onde parece uma loucura.
Porque na real, tu não vai ter a vida. Tu não vai ter a vida que teu medo quer pra você. Não, não. Você não vai morrer sozinho. Você não vai morrer com a vida medíocre, com arrependimentos. Eu não vou permitir isso, tá? Não é isso que você espera pra você e não é isso que eu espero pra ti. Porque se tu tá ouvindo esse áudio, tu quer mudança e é isso que você vai ter, tá? Eu quero te dizer que o teu novo eu, após isso, vai ser simplesmente como um incêndio florestal. Vai ser como um incêndio intenso que vai consumindo tudo pela frente. Não se acomode a viver sem dor, não se acomode a viver sem enfrentar o medo, tá? Se a tua vida não possui desafios, tu certamente tá no lugar errado. Um lutador tá lutando o tempo todo. Ele tá lutando no ringue, ele tá lutando fora do ringue, em qualquer lugar ele tá em uma luta, tá? O comodismo só te faz diminuir. Então por que tu vai se acomodar a não sentir dor, a não ter desafios? Tu precisa dessas cicatrizes. Tu precisa aprender a lidar com elas na prática, porque essa é uma dor boa. O medo é uma dor do aprendizado, tá? Se tu tá em uma festa, por exemplo, tu acha que ninguém quer falar com você e por isso tu não vai atrás de ninguém. Mas a real é que as pessoas querem. As pessoas querem uma mudança, as pessoas querem fazer algo. As pessoas simplesmente são conformistas, tá? Porque elas esperam alguém tomar uma atitude antes delas. Isso faz uma votação se tornar unânime, vindo de uma derrota esmagadora. As pessoas querem ver o seu sucesso para que isso sirva de exemplo para elas. E olha só, isso é mais um motivo para tu enfrentar o teu medo. Tu vai melhorar, as pessoas vão te ver como inspiração e vão querer melhorar também. Isso já é incrível, isso já é um pagamento incrível. E o resto, bro, o resto é bônus. Imagina só, tu vai mudar a vida das pessoas simplesmente enfrentando o teu medo, tá? Eu quero usar outro exemplo. Tu tá em uma festa e ninguém tá dançando, tá todo mundo parado. E você tá com vontade de dançar também, só que tu tá com medo disso. Tu tá com medo de começar a dançar e ser taxado como um louco ou sem sentido. E aí simplesmente alguém vai lá e começa a dançar, toma uma atitude louca e começa. E de repente todo mundo começa a dançar junto, todo mundo se solta também, porque as pessoas esperam uma atitude antes, tá? Agora eu quero que tu pegue um papel e uma caneta e anote a próxima frase que eu vou te mandar. Já existem espectadores o suficiente. Já existem líderes de torcida o suficiente. Já existem técnicos o suficientes. Já existem comentaristas o suficiente. O que falta no mundo são jogadores. Não acaba de ouvir esse podcast e continua no medo, tá? Nunca mais na sua vida deixa de fazer algo por medo. E aí, se tu curtiu esse podcast, já dá um feedback pra gente, já comenta aí embaixo, já vai lá no Insta e dá um comentário massa, porque isso ajuda muito, viu? Valeu, bro. Até a próxima.